O texto que será exposto hoje encontra-se na carta aos Hebreus, em seu capítulo 10, versos 26 ao 31. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 26 ao 31. Hoje, esse texto será exposto em partes, porque ele é um texto bastante denso e ele faz algumas pontes com livros do Antigo Testamento. Então, alguns textos eu vou citar, aí você anote para consultar em casa, porque eles são importantes para o entendimento deste assunto, que é um assunto importante. Entretanto, os destinatários desse texto eram pessoas muito habilidosas com o Antigo Testamento. E existem alguns textos que são implícitos, e por serem implícitos, nós precisamos entender quais são, e eu vou citá-los, e vocês anotem e depois estejam consultando. Bom, nós estamos em Itaquaquecetuba, uma cidade próxima, certa distância do litoral. Eu tenho certeza que todos nós aqui já tivemos a experiência de aproveitar um pouco as praias aqui próximas. E com certeza, dependendo da praia que você foi, você deve ter encontrado alguns sinais de alerta. Não passe por este ponto, perigo de morte. Isto é colocado para que as pessoas, os banhistas, não venham a se afogar, não venham a cometer a imprudência de passar por esse ponto. Existem salvas-vidas colocados em disposição, dando sinais de alerta e atentos para que os banhistas não passem do determinado ponto, caso contrário, isso pode levar a óbito, levar à morte. O texto de hoje, ele trabalha um pouco acerca desta ideia. Existe um ponto, meus irmãos e irmãs, que não tem retorno. Não pode se voltar. A Bíblia diz várias vezes que se ousarmos passar este ponto, o arrependimento, ele é negado e o destino cabal, o inferno, é certo. Há um ponto de limite, um ponto sem retorno. É sobre isso que o texto trata. Hoje vamos ver nesta pregação, primeiro, qual é esse ponto de retorno, ponto sem retorno, ponto que não tem como voltar. Segundo, por que esse ponto é tão importante? Por que não tem retorno? E terceiro, quando passamos deste ponto, como é que Deus se posiciona em relação a nós? É sobre isso que nós vamos ver essa noite. Então, primeiro, o que eu posso dizer, olhando para esse texto de forma honesta, sem subterfúgios, é encontrar um ponto inflexível, sem retorno. Isso está nos versos 26 ao 27. Agora sim, acompanhe comigo, por favor. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo consumidor. Paramos por aqui um pouco. Texto extremamente denso. Existem vários termos que, se nós não esclarecermos, nós não vamos entender sobre o que o texto está tratando. Então, há 3 informações aqui que nós precisamos entender o que está acontecendo nesse texto. Porque o que ele propõe é extremamente grave. Está dizendo que se nós incorrermos em determinado pecado, acabou. Inferno, certo. Isto nos interessa. Nos interessa saber o que é isto. Então, essas 3 informações estão contidas neste trecho, nesta frase densa, que são: o que é viver deliberadamente em pecado? Será que é qualquer pecado? Qualquer pecado que possamos cometer irá
nos levar à condenação eterna? Será que é isso que o texto está dizendo? Não, não necessariamente. Embora a palavra espontaneamente ganhe um destaque, e ela só ocorre no Novo Testamento 2 vezes. Ela ocorre nesse texto e no texto onde Pedro está orientando os presbíteros para que pastoreiem o rebanho de Deus espontaneamente. Acabou. A palavra espontâneo só ocorre na Bíblia nesses 2 textos. E aqui ganha esse destaque. O autor está dizendo que aqueles que vivem espontaneamente em pecado, esses estão em grande dificuldade. Esse espontaneamente tem que nos despertar para uma inquietação. Como é que alguém pode pecar espontaneamente? Pare e pense. Ora, o pecado, eu acredito que eu não preciso dizer isso, mas eu vou dizer. O pecado é um acidente de percurso. Ninguém acorda de manhã, abre os olhos e faz uma lista. Bom, hoje eu vou cometer tal e tal pecado. De maneira alguma. Nós não pecamos deliberadamente. Note algo no livro no Pentateuco. Não existe sacrifícios para pecados voluntários. Você não irá encontrar provimento de um cordeiro, de animais para você levar ao altar se você pecou espontaneamente. Isso não tem provimento. A Bíblia não entende que nós iremos pecar de uma maneira espontânea. Isto é contrassenso, não faz sentido. Há um texto que é extremamente importante e primordial, e este é um daqueles que eu avisei que precisa ser anotado, que é em Números capítulo 15, verso 30 a 31, que diz assim: mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria o Senhor. Tal pessoa será eliminada do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa, e sua iniquidade será sobre ela. Ou seja, se fosse descoberto ou ficasse patente entre os israelitas do Antigo Testamento que alguém pecou porque quis, deliberadamente, para quebrar a lei do Senhor, deveria ser morto. Prova disso é que o texto adiante deste texto é um relato de um israelita que quebrou o sábado. Bem colado nesse texto, é o contexto posterior. Mostrando que, quando houve a quebra do sábado, o povo se reuniu, a igreja do Antigo Testamento se reuniu e apedrejou aquela pessoa, porque quebrou o dia do Senhor. Ou seja, o texto ele é inflexível em relação a isso. Se houve algum pecado deliberado, não resta sacrifícios. Não tem por que sacrificar. A pessoa pecou deliberadamente, ela precisa ser punida. No Antigo Testamento era apedrejamento. Essa é a primeira informação para entendermos a gravidade desse texto. Então não existe entre nós, ou não deve existir, pecado espontâneo. Não faz sentido, é contrassenso, é contraditório. Porque o mesmo texto em Números diz que não tem provimento de sacrifício. É por isso que o texto diz, não há sacrifício. O que fazer? Mostra para nós um texto que diz, olha, se a pessoa quebrou o sábado espontaneamente, leve 5 cordeiros para o sacerdote. Não existe isso. Quebrou o sábado espontaneamente, tem que ser apedrejado. Estou dando o exemplo do sábado porque é o exemplo que o próprio texto usa no texto adiante de Números 15. A segunda informação, para entendermos essa parte, é o pleno conhecimento da verdade. Pleno conhecimento da verdade. O que significa isto? Bom, aí nós vamos precisar de um entendimento de outras partes da Escritura para jogar luz a este termo, pleno conhecimento da verdade. Ainda bem que outros autores, além do autor de Hebreus, usou esta expressão. E, por exemplo, eu cito Tito,
capítulo 1, verso 1, que diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Paulo entendia que ele havia sido colocado como apóstolo para expressar o pleno conhecimento da verdade. A ideia aqui, que carrega esse termo, é o Evangelho. Ele é o pleno conhecimento da verdade. O texto não está dizendo que eu, você e qualquer pessoa que nos ouve tem o conhecimento cabal e exaustivo do Evangelho. Não é esta a ideia. A ideia é que nós todos aqui temos o essencial. Todos nós concordamos que somos pecadores, todos nós concordamos que somos pessoas más e precisamos de um Salvador, todos nós concordamos que o Salvador veio e é Jesus Cristo, e é o nosso Salvador pessoal e da igreja, e todos nós concordamos que haverá um juízo final, uma ressurreição. Isso é o pleno conhecimento, não na sua exaustão, não foi exaurido, mas é um conhecimento pleno do Evangelho. O pecado nesse texto, portanto, é um pecado contrário a esse pleno conhecimento da verdade. Porque o texto, ele diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, perceba que esse depois é fundamental. É qualquer pessoa? É qualquer pecado? Não. O pecado sem retorno, esse pecado espontâneo, ele só pode acontecer depois que eu fui cientificado da verdade. Um ímpio não vai pecar. Um ateu não vai pecar dessa forma. Só você que está me ouvindo e eu podemos pecar de uma forma sem retorno. As pessoas idólatras, os que adoram outros deuses, não vão cair nesse erro. Ainda há chance de salvação para eles, se o Senhor os visitar e eles se arrependerem. Mas se você e eu passarmos no retorno, nós não teremos perdão. Continuamos então. Então é importante ver que este pecado, ele só pode ser cometido por alguém que tem conhecimento. Retomando aqui, alguém que se diz cristão ou cristã. Um incrédulo, um ateu, um idólatra não irá pecar, apenas nós. Por isso que a mensagem do Evangelho, meus irmãos e irmãs, e agora tentando mostrar a atmosfera do texto como pesa, é uma mensagem que nos posiciona. Nós não podemos ouvir o Evangelho sem nos autoposicionar. Esse texto, ele, para melhor entendimento, ele se aparenta muito com a responsabilidade do atalaia no Antigo Testamento. Você se lembra desta imagem, muito usada pelo profeta Ezequiel, onde ele diz que o atalaia ele era responsável por avisar a cidade de que os inimigos estavam se aproximando. Caso não fizesse, o sangue de qualquer pessoa que morresse na cidade ia ser colocado na conta dele. Da mesma maneira, você e eu, todas as vezes que vemos a igreja ouvir o Evangelho, nós nos tornamos responsáveis pelo Evangelho que está sendo pregado. Todas as vezes nós vamos acumulando para nós conhecimento, ou para que no julgamento nos tornemos indesculpáveis, ou para que de fato vivemos uma vida de santidade. A igreja é um espaço de salvação, mas também é um espaço de condenação para aqueles que se aproximam do Evangelho e não se posicionam como deve. Nós pregamos a salvação, mas pregamos a condenação também. Agora, é por isso que o texto precisa ser entendido quanto a esta terceira informação sobre o juízo certo. É por isso que o texto irá dizer: já não resta sacrifício pelos pecados. Verso 27, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, preste a consumir os adversários. Quem? Os incrédulos, os pagãos? Você, eu, nós. Se nós desrespeitarmos o Evangelho. Não são os pagãos que estão sendo ameaçados de ir para o inferno. São pessoas que se dizem cristãos e cristãs, nominais, que o Senhor levanta no meio da igreja, para que cumpram o seu devido papel. Cada um de nós precisa examinar nossas vidas por isso.
Mas o fato é que isto é destinado àqueles que se identificam como cristãos e cristãs. Vão sendo colocados como adversários de Deus, porque à medida que o conhecimento é dado, também vai dobrando a responsabilidade daquele que ouve o Evangelho. E aí nós ecoamos aquela palavra muito bem conhecida: quem muito lhe é dado, muito lhe será pedido. Hoje está sendo dado mais e vai ser exigido mais, naturalmente. É assim que o texto entende. E a punição é fogo vingador para consumir os adversários. As pessoas que pecam contra o conhecimento do Evangelho, elas estão entregues ao fogo consumidor. Meus irmãos e irmãs, esse texto é desesperador. Veja a situação desta pessoa, porque ela não está sendo vista pelos olhos do ímpio. Porque o ímpio, ele não acredita no Evangelho. Ele é um ateu, talvez um idólatra, pouco importa. Se nós falarmos, o céu existe e você está indo para o inferno porque não crê em Jesus Cristo, ele dará os ombros para nós. Ele fará piadas acerca de nós. Mas aqui é o olhar daquele que é cristão para estas pessoas, porque o autor se coloca no lugar dessas pessoas e diz: veja, essas pessoas estão numa situação terrível, porque tudo agora mudou. Uma vez que pecaram contra o conhecimento, a comida não tem mais sabor. Para que dormir? Que prazer nos dará o sono? E a brisa do vento que possamos sentir no rosto? Grande coisa, iremos para o inferno, porque pecamos contra o conhecimento de Cristo. O que prazer neste mundo pode nos ofertar consolos se nós sabemos do nosso destino eterno, porque passamos do ponto sem retorno? Nada mais vale, só teremos a expectação da morte certa, do juízo final e da terrível vergonha e tormento eterno para aqueles que desrespeitam o Evangelho. Texto terrível. Terrível texto. Estamos pior do que um incrédulo e um ímpio e um ateu neste momento. Por isso, qual que é o pecado sem retorno? Nós vamos colocando camadas. A primeira camada que nós percebemos no texto é um pecado contra o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Até agora, ele não deu um nome melhor. Vamos ficar com o que ele nos deu. É o pleno conhecimento. Aquele que peca contra o pleno conhecimento que recebeu e peca contra o pleno conhecimento, este torna-se adversário de Deus, faz de Deus o seu adversário. E o inferno é certo. Agora, nós precisamos entender o porquê de tamanha severidade. Então, eu convido você para que veja os versos 28 a 29. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, que será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Esse texto, ele revela de qual pecado nós estamos falando. Esse pecado se aproxima por causa da descrição. Para descrever esse pecado, o autor de Hebreus irá recorrer primeiramente ao Antigo Testamento. Ele já fez um pouco disso, nos lembrando que pecado espontâneo não tem sacrifício. Agora ele começa e dá um passo a mais. Essa palavra sem misericórdia, para nós parece que não dá grande efeito, mas para o israelita que estava familiarizado com o texto, ele vai se lembrar de um texto, de uma citação em Deuteronômio, no capítulo 13, assim, do verso 6 a 8, que eu passo a citar. Se seu próprio irmão, ou filha, ou a mulher que você ama, ou seu amigo mais chegado, secretamente instigá-lo, dizendo: vamos adorar outros deuses, não se deixe convencer, nem ouça o que diz. Não tenha piedade, não tenha misericórdia, nem compaixão dele. E não o proteja, você terá que matá-lo.
seja a sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo, depois da mão de todos, de todo o povo. O que o texto está dizendo? O texto está condenando a idolatria. Porque perceba, do ponto de vista da igreja do Antigo Testamento, o que é a apostasia? A apostasia é idolatria. É o abandono do conhecimento pleno de Deus para abraçar o ídolo. Isso é apostasia no Antigo Testamento. Idolatria é igual a apostasia. E Deus não tem tolerância com a apostasia. E Ele enfatiza que você e eu somos desafiados a sermos leais, mais leais a Ele do que aos nossos queridos. Ele faz questão de citar. Se for a tua mulher, a tua filha, o teu irmão, o seu amigo mais chegado, não interessa quem seja. Você não terá piedade se ele instigar você a apostatar, a idolatrar. Você irá denunciá-lo às autoridades. Ele será apedrejado. E tem mais. É a tua mão que será a primeira a tacar pedra. E o povo fará isso em seguida. Porque Deus não tolera apostasia. E nós precisamos ter a clareza da lealdade exigida. Textos como esse nos fazem entender que Jesus Cristo não estava inovando quando disse, olha, aquele que não me amar mais do que a mãe, o pai, o esposo, a esposa, não é digno de mim. Desde o Antigo Testamento, o Senhor nos cobra a lealdade. Desde o Antigo Testamento, o Senhor diz, a tua lealdade a mim tem que ser superior à pessoa com a qual você dorme ao lado. A tua lealdade a mim deve ser maior do que a pessoa a qual você amamenta. A tua lealdade a mim deve ser maior do que o teu amigo com o qual você se confidencia. E se de fato ela não for, não é digno de mim. Está se enganando, iludindo-se. Não é devoção que você tem, porque a devoção é um passo a mais. Está além daquilo que é comum e ordinário no mundo. E Deus exige do seu povo que a idolatria não seja tolerada e que mostremos a lealdade sendo os primeiros a nos opor contra a apostasia. Meus irmãos, isso não deve nos surpreender, porque a idolatria no Antigo Testamento sempre foi apresentada como um pecado terrível. Deus comparou com as ações mais baixas. A idolatria era um caso de traição. Jeremias, no capítulo 2, diz assim, por meio do profeta, diz a Israel, olha, meu povo, esse meu povo cometeu duas maldades. Primeira, a mim me deixaram fonte das águas vivas. E segunda maldade, abriram cisternas ou poços rotos de lama. A apostasia é uma traição. É abandonar a Deus por algo que é sujo. É tentar criar com as nossas próprias mãos refúgios maior que o próprio refúgio. Isso é uma traição. A idolatria ou apostasia é comparada à prostituição. Quantas vezes Israel voltou-se para a idolatria? E como Deus chamava a idolatria? Prostituição. Lá em 1 Crônicas, inclusive, diz que esse foi o motivo para que Israel fosse para o exílio, para ser torturado e levado pelos assírios. Diz assim o texto lá em 1 Crônicas 5:25. Cometeram transgressões contra o Deus de seus pais, se prostituindo, seguindo outros deuses. A idolatria é uma prostituição, é você se vender em busca de algo. Eu quero proteção. Não encontro em Deus proteção, então eu vou procurar em quem pode me oferecer. E aí você começa a promover idolatria, paganismo, fazendo dos teus conselheiros, das tuas conselheiras o seu refúgio. Você recusa-se a ir direto ao refúgio de Deus. A palavra do Senhor nos determina o que fazer. E ela deve ser superior à sanção de qualquer pessoa desta terra. Se eu tiver a sua palavra, ou a palavra de qualquer outro, superior às Escrituras Sagradas, ou de qualquer profissional, eu estou desprezando as Escrituras Sagradas. Nós vivemos pelas Escrituras. Essa é a nossa lealdade.
Ela é a palavra final e essencial das nossas vidas. O Novo Testamento também despreza a apostasia. E aqui no texto, meus irmãos, é terrível como é descrito o apóstata. Perceba no texto, mais uma vez, como é horrendo. E ele quer que nós sintamos isso, porque ele vai mostrar que o pecado da apostasia é um pecado contra a Trindade. Diz lá, ainda no verso 29, de quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que, primeiro, calcou os pés o Filho de Deus. É um pecado contra o Filho. Segundo, profanou o sangue da aliança. É um pecado contra a aliança. Terceiro, ultrajou o Espírito da graça. É um pecado contra o Espírito Santo. Aquele que apostata, ele comete um pecado contra a Trindade. Primeiro é um ato contra o Filho. Ele calca o Filho. O que é calcar? Calcar é uma palavra muito arcaica, muito antiga, e significa pisar. E geralmente no Novo Testamento é uma palavra utilizada para descrever desdém, humilhar, dar pouco valor, descrédito. Essa palavra, por exemplo, ela se relaciona lá quando Jesus Cristo fala acerca dos seus discípulos: vós sois o sal da terra. Entretanto, se o sal da terra for insípido, para nada mais presta senão ser pisado pelos homens, calcados pelos homens. Quem calca são os homens. Eles vão se encarregar em pisar aqueles que se diziam cristãos e não são. Eles vão desprezá-los. Em Mateus 7,6 também diz acerca para os discípulos, ainda no Sermão da Montanha: olha, não deem coisas santas, não deem aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, a palavra de Deus, para que não as pisem com os pés. Quem vai pisar as pérolas? Os ímpios, os incrédulos, os ateus. Eles vão pisar, porque isso é próprio deles. Lucas 8,5 também: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. O que acontece com essa semente, segundo Lucas? Ela foi pisada, porque essa é a expressão de desprezo do mundo pela palavra de Deus. O mundo irá desprezar. Mas, quando alguém que ouve o Evangelho e dá as costas para Cristo, torna-se imitador dessa mesma ação de pisar o Evangelho. Torna-se igual àqueles que pisam a semente, torna-se igual àqueles que pisam o sal, tornam-se igual àqueles que pisam as pérolas. Juntam-se com aqueles que desprezam a Cristo. Acumulam-se junto à multidão que gritava: crucifica-o. Acumula-se com aqueles que desejaram a morte do Senhor. Estes são comparados àqueles que têm o pleno conhecimento e apostatam. Eles vão para as mais escuras trevas. Eu disse que se igualam? Eu estou minimizando. São piores. Porque estes, diferente dos homens que pisaram as pérolas, que pisaram as sementes e que pisaram o sal, eram homens incrédulos. Agora, este aqui, ele conhecia a verdade. E ele pisou no Salvador. Percebe o porquê agora esse pecado parece ser tão severo? Porque a apostasia é um pecado contra o nosso Redentor. Não é contra mim. Eu facilmente posso perdoar qualquer ofensa que ocorre contra mim. É natural, assim como você também deve. Mas e contra o Senhor? Eu fico extremamente impressionado comigo mesmo. Quantas vezes nós estamos tão inclinados, inclusive eu, a ofender-nos por coisas pessoais. Mas pergunto-me, quantas vezes me emocionei ou me indignei quando o meu Salvador foi cuspido, desprezado. Isso precisa cair em nosso pensamento e refletir
que a glória de Cristo precisa ser caro para nós. Senão alguma coisa está errada conosco. O nosso Senhor está sendo ofendido e humilhado pelo apóstata. Como podemos nos associar com pessoas que desprezam a Cristo? Como podemos comer com elas? É isso que o apóstolo Paulo vai exigir lá dos Coríntios. Pessoas como essa, nem comais com elas. Por quê? Porque você é mais importante? Não. Porque feriu aquilo que é mais importante para nós, ou pelo menos deveria. Deve, que é o nosso Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, aqueles que apostatam fazem um pecado contra o Filho, mas também fazem um pecado contra o Pai, que é o fiador da aliança. Pecam contra a aliança, e a palavra aqui é profanar. Sabe o que é profanar? É tornar comum. Quando nós tomamos algo sagrado comum, nós estamos profanando. Profanar é tratar as coisas de Deus como se fossem coisas de somenos importância, ou como fosse importância igual ao todo mundo. Estas pessoas que estão sendo culpadas desse pecado sem retorno, elas no Antigo Testamento desprezavam a lei de Moisés, por isso foram apedrejadas. No Novo Testamento elas vão para o inferno, porque elas desprezam o sangue de Cristo que foi derramado e ele foi utilizado para salvar a igreja, o povo de Deus. Por isso, precisamos tomar um cuidado extremamente cuidadoso. Cuidado extremamente cuidadoso. Estranho. Mas o caso é, a blasfêmia, só você pode fazer isso. O incrédulo não pode blasfemar. Ele não tem o conhecimento necessário para isso, mas você tem. Você é equipado para isto. Por isso nós estamos nos aproximando da gravidade dessa situação. Há quem abandone o Evangelho, meus irmãos e irmãs, e não veja dessa forma, que ainda chama Deus por Pai. Existem muitas pessoas que abandonam o Evangelho, os apóstatas, e dizem assim: eu abandonei, saí da igreja, e olha, sabe de uma coisa, eu estou bem melhor. Vou dizer isso para você. E tem uma coisa, Deus é meu Pai, eu considero Ele como meu Pai. E Deus está interessado em todas as pessoas boas. Aí o discurso já ficou bem mais mundano mesmo. Mas perceba uma coisa. Dizer que um copo vazio tem água não mata a sede de ninguém. Dizer que está chovendo, mas está um sol desértico, não fecunda a terra e nem faz a semente crescer. São palavras vazias de pessoas que abandonaram o Evangelho e estão se destinando ao inferno. Porque a salvação ela é pregada pela Igreja de Cristo. O Evangelho é pregado aqui. Cuidado, então, quando falarmos das Escrituras Sagradas. Cuidado quando falarmos da igreja. Porque a igreja tem dono. É de Jesus Cristo. Sempre me assusta a fala atrevida de pessoas que abandonam o Evangelho. E diz: eu saí da igreja porque a igreja... Reticências. Nunca se associe com pessoas que baixaram o nível a tal ponto de achar que tem alguma autoridade para julgar a noiva do Salvador, para rotulá-la, para impingir o nome à igreja. A igreja é adjetivo. Guardemos os nossos lábios, porque a igreja tem dono, é de Jesus Cristo. Longe de nós acreditarmos e munirmos-nos da ideia de que temos o direito de colocar a igreja sob a nossa sanção. Nós não vamos fazer isso. Quem faz isso são os apóstatas. São aqueles que saem da igreja e com a boca que irão gritar no inferno, falam mal da igreja e do Evangelho. A estes o destino é certo e com certeza a ira de Deus os aguarda. Cuidado, não nos solidarizemos com pessoas assim. Espanta-me quando muitos acreditam que há espiritualidade quando ficamos com dó dessas pessoas. Eu não tenho dó, porque traíram o Salvador, que morreu na cruz por mim e por você.
Traidores e traidoras, não se solidarize com discursos aparentemente piedosos. A piedade está no Evangelho, no fato de Deus ter dado o seu Filho para morrer por mim e por você. Este deve ser o ponto máximo para nós. E agora, é um pecado contra o Espírito Santo. É um ultraje, é uma ofensa contra o Espírito Santo. Então o autor de Hebreus, ele vai um pouco mais longe do que Mateus. Porque Mateus, ele diz que o nosso Senhor Jesus Cristo falou que a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada. A ofensa contra o Espírito Santo não seria perdoada. O autor de Hebreus estende isso. Ele diz o apóstata. Ele não apenas blasfema contra o Espírito, mas ele também ofende a Cristo e ofende ao Pai. A apostasia é um crime triplamente qualificado. Terrível é a apostasia. Portanto, meus irmãos e irmãs, agora eu acredito que ficou claro, porque esse é um ponto sem retorno. O Antigo Testamento deixa claro que não havia provimento de ofertas para pecados deliberados, espontâneos. E agora nós vimos nesta parte que no Antigo Testamento as pessoas que pecavam contra a lei de Moisés eram punidas com a morte. Quanto mais severo julgamento terão aqueles que se levantam contra a aliança de Cristo. Uma punição muito maior os aguarda. E é por isso que este pecado é tão severo. Aquele que peca contra o conhecimento de Cristo e apostata, sai da igreja, abandona o Evangelho, este sentencia-se a si mesmo ao inferno e ao lago de fogo. Não tem retorno. Mas o texto, ele caminha mais. Mas antes de irmos para a última sessão, eu creio que uma ilustração jogará mais luz no grande grau de dificuldade que esta pessoa atraiu para si mesma. Nós, comumente, entendemos que o Evangelho é como uma ponte. O sacrifício de Cristo é uma ponte que liga dois abismos. Nós estamos de um lado e Deus está do outro. Apenas Cristo é a ponte. Apenas Ele. Aquele que estava na ponte, ou pensava estar, ele implode a própria ponte. Então, pela via material, ele não tem como passar pelo próprio abismo. Mas ele tem um destino pior que o ímpio, porque ele sabe que existe um abismo. E o ímpio pouco se importa. Por isso que ele começa a ter uma expectativa de juízo iminente. Ele sabe que há um Salvador. Pode dizer que não. Pode encher a boca e falar mal do Evangelho e da igreja. Mas ele sabe que há um Salvador que ele desprezou. E no mais secreto dos seus momentos, ele sabe que essa verdade está lá no seu coração. E é esta verdade de que há um Salvador que ele negou, irá perpassar todos os seus momentos, desde a prova do mais delicioso doce, até do gozo do melhor momento que possa vivenciar, tudo estará maculado, porque traiu a Deus. Terrível destino é aquele que peca contra o pleno conhecimento. Não resta outra situação para Deus do que assumir papéis contra quem age assim. Vejamos os papéis que Deus assume em Hebreus 10, 30 a 31. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. E terceira ainda, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Veja que o autor de Hebreus ele está mostrando para um tríplice ataque a Deus, porque esta pessoa atacou o Pai, atacou o Filho e atacou o Espírito. Ele também receberá um tríplice julgamento. Deus será para ele um vingador de sangue. Deus será para ele um juiz, porque julgará o seu povo. E horrível coisas é cair nas mãos do Deus vivo, ou seja, Deus, ele é o executor da sentença.
Que Deus é o grande vingador, os destinatários estavam acostumados a pensar assim, porque existia no Antigo Testamento um vingador de sangue. Você sabe o que é isto? Vingador de sangue era o seguinte: se acaso alguma pessoa cometesse um homicídio culposo, ela fez um buraco na terra para a sua plantação, mas alguém caiu e morreu acidentalmente. Mesmo assim, essa pessoa é culpada por assassinato. O que ela deveria fazer? Ela deveria correr para uma cidade de refúgio e viver lá. Porque se qualquer pessoa da família daquela pessoa que morreu, poderia vingar o morto. Isso é legal, na lei do Antigo Testamento era assim. Houve um assassinato e o sangue precisava ser derramado. E a pessoa que promoveu o acidente, a única situação que tinha era fugir para uma cidade de refúgio. E lá ela permaneceria a vida toda, até que o sumo sacerdote morresse. Quando o sumo sacerdote morresse, ele poderia estar livre da sua pena. Assim o israelita pensava, ou convinha com esse pensamento: a minha pena, por essa morte culposa, ela irá ser governada pela providência que permitirá que o sumo sacerdote viva tanto ou tanto tempo. Ou seja, se o sacerdote vivesse 60 anos, aquela pessoa estaria 60 anos condenada a assassinato, passível de morte se saísse da cidade. Dentro da cidade não poderia morrer. Aqui Deus se coloca como o vingador. É Ele que irá tomar a vingança. Não é mais uma pessoa. É uma entidade, é um ser, é Deus. Então, qual a situação desta pessoa que profanou o Evangelho? Ela pecou contra Deus e transformou Deus em um vingador contra ela. Só que ela está perdida porque não tem refúgio para ela. Porque Deus é o grande refúgio e não se dará a esta pessoa. Terrível situação, porque fez de Deus o seu vingador. Deus irá tomar vingança por tamanho ultraje contra o seu filho, contra o seu espírito, contra si mesmo. Deus também apresentará-se como um juiz, mas na Bíblia o juiz aí não é para promover um processo legal, é para julgar e manifestar as suas impiedades para condenar. O juiz aqui é a ideia de condenação. Deus com certeza condenará essa ação. E por fim, Deus é colocado como executor. E aí esta expressão, cair nas mãos do Deus vivo, ou seja, esta pessoa que profanou, pecou, apostatou contra o Evangelho, ela então cairá nas mãos de Deus, que agirá de maneira terrível contra esta pessoa. Deus não usará de misericórdia. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O texto não nos permite titubear. Quem ler esse texto e dizer algo suave está sendo desonesto com o texto, meus irmãos. Eu estou parte por parte mostrando que é terrível pecarmos contra o Evangelho. Não passe desse ponto, porque se você fizer isso, você transformará o Deus, que é o teu Pai, em teu juiz. Que você crê que é mediador, no teu julgador, e não haverá escapatória. Esse é o ponto sem retorno do nosso texto. Quando estamos no mar, como eu disse no início, nós somos avisados para não passar este ponto, o ponto do afogamento, o ponto de perigo de morte. Mas, ainda usando a analogia do mar, todos nós sabemos que não há nada mais traiçoeiro que o mar. As suas ondas vão nos levando lentamente e nós não nos percebemos, e quando vemos, já estamos longe da praia. A apostasia, ela funciona da mesma maneira. Ela é um pecado silencioso. Ela vai nos levando sem percebermos. Você não acredita que estas pessoas que apostataram, elas acordaram de manhã e disseram: bom, eu acho que eu vou abandonar tudo. Não. É um processo lento e gradual. Assim como a onda do mar vai levando e vai levando, silenciosamente.
Não se engane, meus irmãos e irmãs. Nós precisamos estar alertas com a apostasia. Perceba que, ainda usando a analogia do mar, aqueles que acham que sabem nadar são aqueles primeiros que se afogam no mar, porque estão confiantes nas suas braçadas. Eu já tive amigos que morreram afogados. Já tive familiares que morreram afogados, crendo nas suas habilidades de natação. O mar é impiedoso, meus irmãos e irmãs. As ondas são silenciosas e nos arrastam para longe. Por isso, tome cuidado com a sua vida cristã. Cuidado com os sinais de esfriamento que podem estar ocorrendo e você ainda não fez uma ligação destes pontos. E talvez você esteja ficando longe e longe do Senhor. Certa vez um membro da igreja, isso é uma história muito contada na Europa, bem gasta, mas eu vou contá-la aqui também. Não estava indo para a igreja e o pastor teve que ir lá fazer a visita e conversar com esta pessoa. Havia uma lareira nesta casa. Então, para deixar a conversa mais ilustrativa, esse pastor pegou um tição do fogo e retirou da lareira. E o que ocorre com o tição de fogo sem estar junto com as demais brasas? Ao pouco vai se esfriando, a atmosfera vai sugando lentamente o calor que ele tem por si só, até que não sobre nada senão um carvão frio e solitário. Tudo começa aos poucos, meus irmãos e irmãs. Você não vem um culto a Deus, você acha que é normal, que não vai te fazer falta. Você não vem num culto a Deus e você acha que pode usar sua vida devocional para compensar. Não pode. Porque as nossas devocionais, elas são complementos, não são substitutivos. Nada substitui esse momento do culto a Deus. O Senhor entregou para nós as grandes bênçãos das orações particulares, para que nós possamos ter uma vida devocional. Mas a vida cristã é maior que a sua vida devocional. Nós não podemos achar que um substituto existe para o culto. Há quem pense assim. Não vou à igreja, não fui à igreja, o que eu faço? Então, leia o Salmo 21 3 vezes e faça a oração do Pai Nosso 5 vezes. Há quem pense assim. Eu não fui para a igreja, vamos fazer uma devocional aqui. Nós não somos católicos romanos. Nós somos cristãos que conhecemos a Bíblia. Se você faltou ao culto, você pecou contra Deus, quebrando o dia do Senhor e lhe dando aquilo que lhe é de direito. Isso não tem volta. Isso não tem compensação. Você deixou de dar algo que é de direito exclusivo a Deus. Cuidado com os pensamentos de racionalização, de racionalizar demais o culto. Nós estamos diante da exposição das Escrituras sagradas, não estamos diante de uma palestra. Há uma espiritualidade em nossas reuniões, onde o Espírito de Deus fala como lhe convém, por meio da exposição das Escrituras sagradas, como devem ser feitas. Então, cuidado, porque a apostasia, ela vem chegando e quando já se vê, já esfriou a pessoa, já levou. Cuidado. O culto a Deus não pode ser substituído por entretenimento. É impensável isto. Vou usar o dia do Senhor para o meu próprio lazer, para o meu próprio benefício, para o meu próprio prazer. Muito bem. O ídolo é o teu prazer, é o teu entretenimento. Você é um idólatra. É uma idólatra. Você estabeleceu que o teu trono é o prazer. Muito bem. É a tua opção. A apostasia vai se chegando desta forma. Você naturaliza estas ideias. Daqui a pouco está longe da igreja. Abandonou. Porque o Espírito Santo, ele não tem compromissos com quem não tem compromissos com ele. Cada vez que vemos ao culto, nós somos acrescidos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E o contrário é verdadeiro. Cada vez que não vemos, nós perdemos a oportunidade de crescer mais na graça e pior, roubamos a Deus daquilo que é do seu direito, quebrando o mandamento sagrado. Como ficaremos impunes diante de Deus? Meus irmãos e irmãs, cuidado.
Não podemos tratar Jesus Cristo como o ímpio trataria. Jesus Cristo é importante para nós. Não podemos tratar a nossa aliança como se fosse qualquer coisa. E nem tampouco podemos desprezar o Espírito Santo de Deus, tendo este momento como algo, como migalhas de tempo. Este é o melhor momento da semana. É o dia do Senhor, onde nós podemos ouvir a sua palavra, entoar-lhes oração, entoar-lhes cânticos, orações cantadas, onde podemos nos confraternizar quanto igreja. Se existe um momento mais importante para você do que estou aqui, talvez a apostasia já esteja chegando e já tenha ocupado grandes partes da sua vida. Portanto, eu lhe advirto, aonde você está? Consegue ver o ponto de retorno? Aonde está a placa? Você já passou por ela? Precisa se fazer essa pergunta, porque chega um momento que será tarde demais. Portanto, tomemos cuidado. Que Deus nos ajude. Amém.